chegou uma reportagem que eu tinha prometido para vocês. Não consegui colocar antes porque ela não estava pronta. Eu tô com a carta aqui do seu René Júnior, um dos canalhas do ano. Se tivesse o troféu canalha do ano, pode dar para ele. Porque além de ter matado o Gari de forma cruel, ele acha que ele é melhor. Ele acha que como pessoa ele tá numa outra prateleira, numa outra categoria. Tira logo o carro, aê, falou para a mulher que estava dirigindo o caminhão. Isso é lixeira. Pega a arma e aponta. A motorista do caminhão achou que ia tomar um tiro, não foi isso? Foi isso mesmo. E aí depois ele dá um disparo, acerta o Gari, que foi morto, pai de família. O cara trabalha coletando lixo. O cara trabalha recolhendo o nosso lixo. Sabe? E tem muita gente que passa por essas pessoas se achando superiores mesmo. E aí quando ele vai preso, depois de levar o cachorro para passear e ir para a academia treinar, quando ele vai preso, ele mente. Ele mente, ele diz que não era ele, que o carro não era dele. Ele coloca uma sequência de mentiras que foram percebidas aqui rapidamente pelo Roberto Guastelli. Agora que ele está preso, depois de ter feito ameaças, ele falou, vocês não sabem com quem vocês estão falando, vocês não sabem quem eu conheço. Descobriram até que o currículo dele era uma mentira. Tem faculdade que ele colocou lá que ele não fez. Ele escreveu uma carta. E nessa carta, ele diz que o que aconteceu ali, que o Gari foi morto, foi um acidente. Acidente é você passar com o seu carro, o Gari sair de trás do caminhão e sem querer você atropelar e matar o Gari, e aí foi um acidente. Você descer com uma arma que nem é sua, é da sua esposa, você desce com uma arma, ameaça pessoas, tem chance de pensar o que você está fazendo e você atira e mata, isso não é acidente. Ele classifica o que aconteceu, ele escreve assim na carta, ó, foi um acidente, o que aconteceu foi um acidente. E depois, eu tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido. Poxa, tem um mal-entendido. A pessoa morreu e você matou. A pessoa merecia morrer, ela tinha que morrer, porque você é maravilhoso. Tô ironizando, tá? Antes que tirem de contexto o que eu tô falando. Foi um mal-entendido. Ele só cumpriu o que tinha que cumprir, porque era a ordem natural da vida ele matar um Gari, porque ele é superior. Eu tô com nojo do que esse cara escreveu. Para ele foi um acidente e eu tenho certeza que isso vai se resolver. É um mal-entendido. Logo, logo, eu tô na rua com os meus amigos, com a minha calça de marca, que ele fala sobre a calça de marca quando ele tá lá na audiência de custódia. Põe a reportagem, vamos assistir. Chegou a reportagem direto de Minas, vamos lá. O inquérito cheio de idas e vindas. 2 dias após este advogado de Belo Horizonte assumir a defesa do assassino confesso do Gari Laudemir de Souza Fernandes, ele foi surpreendido com uma medida assinada pelo próprio investigado. Cheguei aqui como advogado, fui abrir para ver meus processos e infelizmente eu vi até uma carta revogando meus direitos. O documento assinado por René da Silva Nogueira Júnior foi juntado ao inquérito às 7h18 da noite de sábado. O texto revoga a procuração dada ao criminalista mineiro para se manifestar em nome do investigado, tanto no processo quanto em entrevistas. 2 minutos depois, uma carta também assinada por René coloca o advogado Bruno Silva Rodrigues como seu representante legal. Segundo o defensor mineiro, Bruno é do Rio de Janeiro e seria parente do assassino confesso. Cheguei lá no presídio, conversei com o René falou que não assinou, ele assinou sim a procuração e que não assinou a revogação e que inclusive ele quer que eu continue no processo. Durante a conversa entre o advogado mineiro e o preso, René teria dito que o afastamento de Dracon foi um equívoco. Mais segurança, né? Ele tá inseguro, né? Muita coisa aí dentro, ele não tem muito espaço, né? E trabalhando em união entre esse advogado aí de Minas, ele fica mais seguro. Um é do Rio, que é a terra dele, da família dele, e o outro é daqui, para poder ficar mais próximo dele. Dracon então pediu que René escrevesse uma carta a próprio punho, manifestando o interesse de mantê-lo no caso. No texto, o investigado teria pedido que os 2 advogados trabalhem juntos e teria afirmado que se sente representado tanto por Dracon quanto por Bruno.
Oficialmente, o nome do advogado mineiro ainda continua no inquérito como representante de Renê, assim como o defensor carioca. Mas ainda não há uma definição sobre como a defesa vai trabalhar a partir de agora, se os dois vão trabalhar juntos ou não. O advogado carioca deve chegar a Minas Gerais nesta quarta-feira. Ele vai se encontrar com Renê no presídio e só depois o criminalista mineiro vai definir se continua ou não no caso. Assim que eles resolverem lá, ele, o advogado que me tirou, me colocar no caso, eu entro. Se não me colocar, eu desejo toda a sorte do mundo para eles. Agora, uma coisa é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte. Renê está preso preventivamente no presídio de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por enquanto, ele está em uma cela simples, sem acesso à televisão. Mas, segundo o advogado, tem acompanhado a repercussão do caso pela TV de outras celas. O defensor denuncia que o cliente enfrenta dificuldades para ter acesso a medicamentos usados para dormir. Os medicamentos, como é presídio, eles não têm só o Renê lá, eles têm outros presos, né? Outros rapazes que estão lá custodiados pelo Estado. E o remédio é assim, ele não está seguindo muito a medicamento certinho, tá? Que falta o horário, às vezes esquece, às vezes não, pela circunstância do presídio. Dracon entrou no caso um dia após a confissão do investigado. E na avaliação dele, a decisão do cliente foi acertada. Quando eu cheguei lá, nem eu mesmo sabia que eu tinha confessado, que eu cheguei lá na parte da manhã. Nós precisamos encontrar todas as verdades dentro desse processo. E uma das verdades, não adianta ele mentir falando que não era ele. Se ele atirou, então que ele pague dentro do limite da pena dele. Ele não pode ser condenado a 30, 40 anos, se a lei manda 17 anos, 15 anos. Uma das estratégias do criminalista mineiro é derrubar a versão apresentada por testemunhas que afirmaram que Renê ameaçou a motorista do caminhão de lixo por estar bloqueando a passagem dele pela rua. O Renê vive no Rio. No Rio, se você errar um caminho desse, é como ele falou, é tiro de fuzil. Então, quando ele entrou, que ele viu que ele poderia passar por esse caminho, ele só quis se prevenir. Ele não ia usar arma, porque foi uma discussão de trânsito entre ele e o caminhão. Versão bem diferente da apresentada pelas testemunhas. Saindo do carro ali, na que ele passou do caminhão sacando a arma, ele já virou ali com a arma ali, e naquela hora eu só vi o gesto dele, o tamanho que o homem era, que parecia um monstro, o bicho era gigante mesmo, e com a arma em punho, eu só vi naquele abaixou, fez um gesto ali, e aí naquele momento que ele abaixou, eu só falei, você vai tirar a gente trabalhando? Né, você vai matar trabalhador, isso é sério? Ele teve tempo para desistir do ato, porque no momento que ele desceu do carro com a arma em punho, ele tentou engatilhar a arma, na hora que ele tentou, caiu o carregador da arma, ele teve tempo de agachar, pegar o carregador, colocar, empunhar novamente, dar um golpe na arma, e nessa posição aqui ele apontou para a gente, entendeu? Olha aqui que riqueza de detalhes, eles falam muito bem ali, os garis, né? Os trabalhadores, que coletam o nosso lixo. Só que tem gente que acha que é melhor porque tem mais condições financeiras, porque tem mais dinheiro. E ele está reclamando. Para mim, o mais importante dessa carta não é sobre o advogado, não estou nem aí quem é que vai defender ele. Ele tem todo o direito de a ampla defesa. Mas o que me chama a atenção é ele classificar. Ele teve tempo de ameaçar, meio atrapalhadão, ele é meio dindiolão, ele deixou cair o pente, pegou o pente, recarregou e atirou. O cara desceu armado do carro porque estava com pressa para passar. Classificou nessa carta como um acidente. Foi um acidente o que aconteceu, diz ele. E depois ele classifica como mal entendido. Foi mal entendido? Não, não foi mal entendido, nem foi acidente. Foi uma execução. Porque ele teve tempo, ele poderia ter se arrependido quando caiu o pente, ido para o carro e ido embora, né? E deixado a vida do gari, seguia cada um sua vida. Não, ele preferiu executar. Então, homicídio doloso, né? Com as qualificadoras que o Ministério Público entender necessárias aí, de 12 a 30 anos.